Olá, meninos. Continuando aí, tudo bem com vocês? Falaremos hoje de comparação de fração. As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro, através de situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando a representação numérica, através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade, ou se elas são iguais. Primeira situação que a gente vai ver, quando os denominadores são iguais. Basta comparar o valor do numerador. Observe a comparação entre as frações 2/5 e 4/5. Se o denominador são iguais, os dois são denominador 5, a gente só vai olhar para os números de cima. Note que o 4 é maior do que o 2. Então, 4/5 será maior do que 2/5. Muito fácil isso, né? Olhar só para o número de cima. Agora, na segunda situação, é diferente. Os denominadores são diferentes. Devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Quando eles se tornam iguais, pronto, acabaram os nossos problemas, porque nós vamos fazer o que aprendemos na primeira situação. O processo que irá transformar o denominador em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir o número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Tem um jeito bem fácil, que é o que a gente vai aprender e a gente vai usar, que é o seguinte. Eu tenho aqui duas frações, 5/6 e 8/3. O que eu vou fazer? Temos dois denominadores diferentes. Na primeira, o 6, na segunda, o 3. A gente vai pegar a primeira e multiplicar tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo denominador da segunda. Então, 5 vezes o 3, 15. 6 vezes o 3, 18. Fizemos na primeira. O que a gente faz na segunda agora? Muito simples. A gente multiplica o de cima e o de baixo pelo denominador da primeira. Então, 8 vezes 6, que é o denominador da primeira, 48. 3 vezes o 6, 18. Então, agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador, que é o 18. Então, eu tenho 48 sobre 18 avos e 15 18avos. Se os denominadores são iguais, fica muito simples. Eu só olho para os números de cima. 48 maior do que 15. Então, 8/3 é maior do que 5/6. Muito tranquilo, né? Então, vamos falar agora de fração e porcentagem. As frações são utilizadas para representar partes de um todo, de alguma coisa. A origem das frações está relacionada à necessidade de se representar numericamente valores não inteiros, menores que 1. Com as frações, podemos realizar operações de adição, multiplicação, subtração e divisão. Toda fração é considerada um elemento do conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. A palavra porcentagem apresenta ligação estreita com a ideia de fração, uma vez que significa partes de 100. Ora, se é parte de um todo, então é uma fração. Vamos compreender melhor a relação entre porcentagem e as frações. Definição de porcentagem. Se x é um número real,
Então, x% representa a fração x por 100. Isso significa que 5% é 5 por 100, 13%, 13 por 100, 99%, 99 por 100 e 72%, 72 por 100. Ainda poderíamos dizer 5 centésimo, 13 centésimo, 99 centésimo e 72 centésimos. Como a porcentagem pode ser escrita na forma de fração, podemos realizar facilmente cálculos que envolvam essa ideia. Veremos alguns exemplos de como isso pode ser feito. Exemplo 1. Sabe-se que 55% dos estudantes de uma sala são do sexo feminino. Como na classe há 40 estudantes, quantas meninas há nesta sala? Solução. Vamos fazer uma interpretação simples do problema. Foi dito que 55% dos alunos são do sexo feminino, ou seja, o número de meninas é igual a 55% de 40, que é o total de alunos. Nesse tipo de problema, a palavra de representa a operação de multiplicação. Assim, teremos 55% de 40 é o mesmo que 55% multiplicado por 40. Dessa forma, não é possível realizar o cálculo. Devemos, então, escrever a porcentagem na forma de fração. Logo, nós teríamos 55 sobre 100 multiplicado por 40. É o 55 que multiplica o 40 e depois o resultado a gente divide por 100. Então, nós temos que na sala de aula tem 22 meninas. Assim, podemos afirmar que nessa sala há 22 alunos do sexo mais feminino. Mais alguns exemplos, tá? E a demonstração é exatamente a mesma. Ó. 36 sobre 100 vezes 125, temos um resultado de 45. 42 vezes 80 dividido por 100 é o mesmo que 3.360 dividido por 100 é 33,6. 70 vezes 200 sobre 100 é 14.000 dividido por 100 é igual a 140. 99 vezes 52 dividido por 100 é o mesmo que 5.148 por 100, que é 51,48. Além disso, podemos escrever a porcentagem na forma decimal, também a fim de facilitar os cálculos na resolução de problemas. 25% é 0,25. 30%, 0,3. Lembra, meninos e meninas, nós estamos dividindo um número por 100. Para isso, só precisamos andar com a vírgula 2 casas para a esquerda e a conta já estará pronta, realizada. Ó, olhando lá o 115, andando com a vírgula 2 casas para a esquerda, temos 1,15. Da mesma forma que o 217, andando 2 vírgulas para a esquerda, temos 2,17. 0,99, andando 2 vírgulas para a esquerda, ela vai ficar antes do 9. Então, a gente põe um 0 para ficar 0,99. Exercício, essas páginas aí do livro. E nós ficamos por aqui hoje. Bons estudos a todos. Até a próxima.